Vamos levantar nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui teu filho, Pai, onde ele se dispôs hoje, Senhor, trazer a tua palavra, Pai. Tua palavra vem depois do nosso coração, Pai, através da nossa necessidade, Pai, e que tu venhas entregar algo, Pai, em nossos corações, Senhor. Que caia como uma semente, Pai, em terra fértil, Senhor, e que o Senhor use ele como o Senhor tem usado, Pai, tremendamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Obrigado. Amém. Pode se assentar. Amém, queridos. Boa noite a todos. Vou tirar esse óculos aqui. Agradecer a Deus mais uma vez, né, por estar aqui com vocês, né, fazia um tempinho que a gente não estava aqui. Apesar que não fazia tanto tempo, tive outras vezes aqui, não oficialmente, né, vim para poder receber, né, assim como vocês estão aí, para receber o que Deus tem para nós. Mas, enquanto estava aqui, o Espírito Santo me incomodou ali para trazer um recadinho, né, e eu pude compartilhar, né, da última vez que eu estive aqui. Mas hoje, oficialmente, né, o irmão Guilherme nos convidou para estar aqui com vocês, compartilhando uma palavra, e é uma alegria. Domingo, a minha esposa esteve ministrando ali na igreja, e hoje eu estou aqui, né, que bom poder servir, né, esse povo. Olhando para as Escrituras, a Bíblia mostra que Jesus ele tinha pode-se dizer assim, uma consideração especial por uma cidade chamada Cafarnaum. E Cafarnaum é um lugar onde Jesus foi muito honrado, e porque ele foi muito honrado, foi um lugar onde ele fez muitos milagres. Em contrapartida, os lugares onde ele não foi honrado, ele não pôde fazer milagres, né? Porque a desonra, ela impede Jesus de fazer milagres nas nossas vidas. E Cafarnaum foi um lugar onde Jesus fez muitos milagres, porque ali ele foi honrado, ali ele foi recebido como alguém que realmente era o Filho de Deus, né? E eu, às vezes, nos meus pensamentos, em secreto, né, eu comparo assim, né, Canelinho como a minha Cafarnaum, né? Eu me sinto em casa aqui, né? Eu me sinto em casa, né? Claro, os meus pais são os pastores da igreja, né? E isso também ajuda bastante. Mas não é só pelo fato de eles serem pastores da igreja, né? O povo é um povo acolhedor, né? Graças a Deus, todo mundo aqui, eu não conheço, não tenho intimidade com todos, né? Porque tem alguns aqui que ainda não tem. Mas a maioria, né? Eu conheço aqui 90% do auditório, né? Que a gente já conversou, já trocou alguma palavra. E a gente se dá muito bem, a gente se sente muito bem, né? O Marcão, de vez em quando, mata um porco, convida o pastor, né? Vai fazer vigília, convida o pastor, né? Então, a gente é sempre muito bem recebido, né? Por todos, né? Não vou ficar citando o nome aqui, vou ter que citar o nome de todos. Então, quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês, agradecer ao meu pai que está aqui com a gente novamente, né? Agradecer a Deus porque meu pai passou alguns meses meio doentinho, né? E graças a Deus, ainda domingo no culto, eu perguntei, pai, aquelas dores todas, né? Passou? Não, passou, estás atrasado. Desgraçado. Estás desligado. É que a gente conversa sempre, né? Mas é uma coisa que a gente não fica tocando nesse assunto, né? Porque, graças a Deus, a gente quer realmente que isso vire passado, realmente, né? Mas a gente sabe que ele andou doente e estava sentindo muita dor, né? Mas graças a Deus passou e diga-se de passagem, né? Deus tem inaugurado um novo tempo para nós, né? E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Deus tem anunciado já há muito tempo que Deus vem anunciando um novo tempo. E Deus é realmente um Deus de novos começos. Deus é um Deus que ele é especialista em apagar o nosso passado e inaugurar uma nova fase, inaugurar uma nova estação. E Deus vem falando, amados, que ele tem um tempo de prosperidade para os seus filhos, né? Deus tem um tempo de prosperidade. E eu queria começar essa fala, né? A gente vai estar lendo a Bíblia daqui a pouco, mas eu quero começar essa fala aproveitando, né? Eu entendo que aqueles que falam antes da gente são os preparadores de caminho, né? São o João Batista, né? E nessa noite eu tive dois Joãos Batista na minha vida, né? Que foi o irmão Marcos,
que começou a célula falando que só tem uma única coisa que nos separa de Deus, que nos impede realmente de prosperar, que se chama pecado, né? E ele nem sabia que o texto que a gente vai ler tem tudo a ver com isso, né? E o meu segundo preparador de caminho da noite foi o irmão Vitor, né? Que usou uma frase aqui, né? Que a nossa vida aqui, ela é passageira. E que um dos maiores motivos, um dos maiores propósitos de nós estarmos aqui na Terra, Deus é ser preparado para ir morar no céu. Deus quer realmente, tem interesse de nos preparar para morar no céu. Louvado seja Deus pela fala dele. Só que nós temos vivido um tempo onde tem entrado uma nova doutrina, na verdade não é nova, mas muitos têm chamado, né, de teologia coach, onde está se ensinando que também é da vontade de Deus nos preparar para morar aqui na Terra, ou para viver bem aqui na Terra. E aí eu perguntaria para vocês, né? Parece, entre aspas, que uma doutrina ou um ensinamento está conflitando o outro. E aí eu perguntaria para vocês, eu não quero que ninguém responda, mas eu perguntaria para vocês, né? Qual das duas teorias estão certas? Né? Será que a vontade de Deus é nos preparar apenas para morar no céu? Ou será que é da vontade de Deus nos preparar para viver bem aqui nessa terra? Amados, talvez alguém aqui no nosso meio tenha alguma dúvida. Eu hoje, com os meus 48 aninhos, com tudo que conheço de Deus, de tudo que já experimentei de Deus, de tudo que já vivi, de tudo que ouvi, de tudo que li, eu, Christian, né? Possa que alguém aqui tenha alguma dúvida. Eu, Christian Zunino, não tenho dúvidas nenhuma de que Deus quer fazer as duas coisas. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E essa vida é uma vida completa. Não estou querendo dizer para vocês que não vai ter dias difíceis. Não quero dizer para vocês que na caminhada com Deus não vai ter dias de angústia, dias de dores. Acabamos de citar o exemplo aqui do meu pai. E ele não é o único. Porque eu sei que outras pessoas aqui também têm enfrentado as suas dores. Eu aqui, pastorzinho Cristo, também tenho enfrentado as minhas dores. A vida com Deus não nos isenta das dores. Mas também não nos isenta de dias de felicidade, de dias de glória, de dias de abundância. A mesma Bíblia que ensina sobre crucificação é a mesma Bíblia que ensina sobre ressurreição. Agora, a verdade é que muitos querem a ressurreição. Ressurreição fala do quê? Ressurreição fala de glória. Ressurreição fala de poder. Ressurreição fala de manifestação da glória, do poder de Deus. Manifestação fala de unção. Ressurreição, melhor dizendo, fala de unção. Fala de autoridade. Tudo isso a gente recebe em Cristo. Quando a gente ressurge em Cristo, quando a gente ressuscita em Cristo. E a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso está falando de poder, de autoridade, de glória, de unção. Tudo isso está ligado à palavra ressurreição. Só que a gente não pode esquecer que antes da ressurreição vem a crucificação. Então, muitas vezes a gente quer o poder, a gente quer a unção, a gente quer a glória, a gente quer o fogo, mas a gente não quer passar pela crucificação, a gente não quer passar pelos dias maus, a gente não quer passar pelas dores. Então, é um pacote completo, né? Tem se pregado muito, né? De vez em quando eu escuto alguém tentando explicar o Salmo 23. De vez em quando eu escuto um novo pregador tentando explicar o Salmo 23. Por que há uma preocupação tão grande das pessoas tentar explicar o Salmo 23? Porque na mente de muitas pessoas, quando a gente lê, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a pessoa pensa assim, meu Deus, eu acreditei durante a minha vida toda que realmente nada ia me faltar. Só que já teve dias na minha vida que faltou comida, teve dias na minha vida que faltou calor, faltou alegria, faltou amigo, faltou a minha esposa, faltou tanta coisa. Então, dá até uma impressão assim que a Bíblia está se contradizendo. Mas não está se contradizendo, não.
é que nada vai nos faltar mesmo. Nada vai te faltar, vai ter dia que não vai faltar perseguição, vai ter dia que não vai faltar adversidade, vai ter dia que não vai faltar tormenta, não vai ter dia que não vai faltar o vendaval. Sim, vai ter dia que não vai faltar nada disso, só que depois da tormenta, depois do vendaval, depois da tribulação vem a bonança. Então, queridos, é um pacote completo. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo de número 9, e o bom de tudo isso, né, é que Jesus, amados, ele nunca ocultou nada disso. Lembra que o irmãozinho Vitor, né, o preparador do caminho, falou ali, né, que uma das passagens na Bíblia que ele mais gosta é que no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nunca escondeu nada de nós, amor. O bom do Jesus que a gente serve é que ele é transparente, ele não fica com rodeio, ele não oculta nada. Ele disse, ó, vocês vão ter aflições. Mas ele também disse que veio para dar vida com abundância. Ele também veio para que a gente não pereça. Ok? Vamos abrir em Isaías, Eclesiastes 9. No versículo 2, a palavra de Deus diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Então, amados, tudo acontece de forma igual. Algumas pessoas pensam assim, eu vim para Jesus, então agora fui colocado numa redoma de vidro, né, numa bolha, e não vai acontecer mais nada comigo. Eu estou à prova de balas agora. Pode pegar uma metralhadora aí e jogar na minha direção, não vai acontecer nada. Não é bem assim, queridos. É verdade que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, né? Ele vai descansar. Aquele que anda na presença de Deus, ele tem sim, ele tem uma proteção especial. Ele tem um cuidado especial. Eu quero crer que quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, eu também acredito de todo o meu coração que, apesar das adversidades, Deus realmente cuida de nós. Deus, o texto está querendo dizer isso sim. Se realmente o Jesus, ele for o meu bom pastor, eu permitir que ele seja, né? Ele vai realmente cuidar de mim. Claro, queridos, que ele não nos isenta de dias difíceis. O dia mau, ele está na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Lembra lá em Eclesiastes 12, quando a palavra de Deus vai dizer, né? Jovem, lembra-te do teu Criador antes que venha o dia mau. Está escrito. E lá em Efésios capítulo 6, tomai toda a armadura de Deus para quando chegar o dia mau ficar firme. Então a palavra de Deus fala, no Testamento como no Novo Testamento, ela fala do dia mau. Então o dia mau vem, querido. O dia mau ele vem para o crente, ele vem para o ímpio, ele vem para todo mundo. Né? Tudo sucede igualmente para todos. Ao que sacrifica, ao que não sacrifica, ao que dá o dízimo, ao que não dá o dízimo, ao que vai na igreja, ao que não vai na igreja, o que vem na célula, o que não vem na célula, tudo acontece de maneira igualzinho. A mesma chuva que cai lá em cima do meu telhado, cai no teu. A diferença esmagadora é que nós não estamos sós. Amém? Nós atravessamos todas essas tempestades, mas nós não atravessamos sozinhos. O nosso Jesus, ele é Deus Emanuel. Ele está com a gente. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Meu paizinho querido aqui, o Dalciso Nino, coisa que ele mais gostava quando era um pouquinho mais jovem, é de nadar.
Nós tínhamos uma casa de praia ali em meia praia. E aí, o camarada, quando ele ia para a praia, ele ia para nadar, meu amigo. Ele não gostava de ficar no raso. Ele gostava de águas profundas. E aí ele pegava e saía nadar. Até que um dia, de repente, não estava muito em forma, deu uma câimbra nele. E agora? E agora, irmão? Quem aqui já teve uma câimbra em alto mar? Deus é tão bom, irmão Marco, que tinha um surfista passando naquele lugar na mesma hora que deu a câimbra no velhinho. E o surfista viu. E o surfista socorreu. Porque se não é o surfista naquela hora, irmão. E aí eu pergunto para vocês, como é que tem um surfista perdido lá no meio no lugar onde o camarada tem a câimbra? Isso não é coisa de Deus? E você acha que isso foi a única vez? Foi uma de várias. Esse aí é literalmente o Moisés, né? O tirado das águas. Porque foram várias vezes, né? Quando ele era criança, ele contou para mim, em São João Batista, todo mundo sabe, Canelinha, São João Batista e Tijucas, né? Nova Trem, Major Gercino, nós somos banhados pelo famoso rio Tijuca. E quando ele era criança, era muito comum, né? Na nossa época, na época dele, andar de bateira. Quem aqui já andou de bateira? Né? Para quem vai escutar a gravação, está gravando, a bateira é o nosso barquinho de madeira para andar no rio. Né? Normalmente se usava uma vara de bambu, né? Que alguns chamam de canoa. E o camarada, quando era criança, né? Eu não me lembro bem se era o meu avô Ezequiel, cometeu uma barbeiragem na bateira e caiu as crianças na água, irmão. E agora? Né? Quem poderá me defender? O que aconteceu, pai? Conta para nós aí o resto da história. Estava eu, a minha mãe e ele, nós três. E quando chegou assim no meio do rio, naquela época, isso foi em 1952, 1953, por aí. Por aí, eu tinha 4, 5 aninhos, lembro tão bem. Quando chegou no meio do rio, o rio naquela época era muita correnteza. Hoje não, hoje tu vê o rio paradinho, né? Caldo chupão da areia, tirar a areia, o rio está profundo, mas não tem correnteza. Para tu ver a correnteza aqui, só tu ir lá para Major, lá para cima aqui, nossa, aqui na região acabou-se. E lá na colônia, foi ali na colônia que aconteceu isso aí. Ele chegou no meio do rio, a canoa bateu num pau. Não foi barbeiragem dele. Ah, não foi barbeiragem. Tinha uma tranqueira por baixo, ele não viu, e ela bateu e tombou. Aí foi eu e a minha mãe de água abaixo. E ele também, né? Lógico. E ele salvou nós dois. Os outros não estavam ali. Nem o Denis, nem o Dalvi. Só estava eu. E ele salvou nós dois. Olha só, você pode aplaudir Jesus? Pode aplaudir Jesus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E tem mais, né? E tem mais testemunho. Pois você pergunta para ele nas horas vagas que ele conta para vocês, né? Eu citei 2, né? E a Bíblia também diz, né? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, né? Conheço relatos também de amigos, de pessoas conhecidas, né? Que também já escaparam do fogo, né? Então Deus é Deus que livra do fogo, livra da água. Mas Ele não nos isenta dos acontecimentos. O que vem para um, vem para todos. A diferença é que Deus está com a gente. E quando Ele está com a gente, amado, Ele te livra na prova. Ele não te livra da prova. Ele te livra na prova. Quantos entendem a diferença? Amém, querido? Amém. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. A palavra de Deus está cheia de textos, amados, que falam sobre prosperar, sobre prosperidade. E o que é prosperar? Prosperar é avançar, prosperar é crescer, prosperar é amadurecer. Deus quer que os seus filhos, Deus quer preparar os seus filhos para morar no céu? Sim, mas também quer nos preparar para morar, para viver bem aqui na terra.
Deus quer nos colocar diante de príncipes, diante de reis. Enquanto eu estava aqui orando na hora do louvor, o Espírito Santo, querido, mostrou para mim, eu nem pedi isso para ele, mas ele mostrou para mim por que o filhinho do Marcelinho, Samuel, nasceu sentado. O Espírito Santo falou para mim. O Espírito Santo disse que essa é uma geração que nasceu para governar. Sentado está falando de governo. Jesus está sentado à destra do Pai, de onde ele intercede por nós. Sentado fala de que alguém que está no trono. E para que se senta no trono? Se senta para governar, se senta para reinar. É uma geração que nasceu para governar com Jesus. E você acha que é só a geração de Samuel que nasceu para governar e para reinar? Não, queridos, todos nós nascemos para governar e para reinar com Cristo. Só que para reinar e governar com Ele, eu preciso ser preparado. Meu Deus, como nos últimos 2 anos Deus tem falado sobre processo. Eu nunca tinha ouvido tanto na minha vida a palavra processo. Né? E quem aqui já foi a alguma olaria, né, na terra do oleiro, eu gosto sempre de falar do vaso. O vaso, antes de ser usado, ele passa por vários processos. Primeiro de tudo, o camarada vai com a máquina lá no meio do mato, catar o barro. Aí ele pega o barro, leva lá para dentro da olaria. O barro tem que ser selecionado. Eu vou falar do meu jeito aqui, quem é especialista capricha mais, né? Mas o barro tem que ser selecionado, não é qualquer barro. Aí esse barro passa por vários processos. Eu vou me resumir porque eu não quero pregar sobre isso. Vocês já estão careca de saber. Mas até virar vaso, meu querido, aquele barro tem que passar por vários processos. É esmagado, é triturado. Vocês sabem melhor que eu. Né? Depois de estar pronto, ainda vai para o forno. E depois do forno tem que ir para a prateleira, tem que esperar secar. É uma série. Antes de ir para o forno, ainda vai para a prateleira também. Vai para a prateleira antes e depois, né? Por isso que tem gente que não entende, né? Quando às vezes precisa ficar um tempo na prateleira. Porque faz parte do processo. Depois que vai para a prateleira é para esperar o processo de ser vendido, né? Ser escolhido, na verdade. Quando eu ainda tinha poucos anos de conversão, nós fazíamos parte do ministério chamado CI, que era o Santuário da Família, e a gente tinha um pastor chamado Samuel também, coincidentemente, né? E eu e minha esposa fazia parte do ministério do louvor. E um dia aconteceu uma situação lá que o pastor botou a gente no banco. E aí ele pegou e disse, é o seguinte, de vez em quando o vaso tem que ir para a prateleira. Eu olhei para minha esposa, na época era sua namorada, né? Olhei para ela, que negócio é esse de vaso para a prateleira? A gente ficou bravo, irmão. Mas que vontade de pegar o pastor assim, sabe? e dar um chega para lá nele, né? E o pior é que ele tinha razão. Tem horas que a gente precisa ficar um tempo na prateleira também. É o tempo de calar. É o tempo de ficar quietinho. É o tempo de, sabe? Então faz parte. A vida é feita de processos. E todos esses processos são para nos santificar, sim. Porque Jesus vem buscar uma igreja santa, pura, sem mácula, irrepreensível. Mas não é só para isso. Por que Deus quer nos santificar? Por que Deus quer nos aperfeiçoar? Por que Deus quer fazer com que a gente prospere? Porque Ele quer nos colocar em lugar de honra. Eu fiquei surpreso, né? Quando me falaram que já tem pelo menos 3 irmãos dessa igreja que estão trabalhando na prefeitura? São 3 só? 2? Ou 3? Só 2, né? Só 2? 2 da casa do Vitor. 2 da casa do Vitor, né? Mas tem outros. A Vera também. 3 então? E a Tainá também? Está aí na quarta. E tinha a Anice no passado também. Alice Erasmo. 5 pessoas do mesmo ministério trabalhando na prefeitura, né? Mas eu sei que tem outros aí que querem formar partido, querem se candidatar, né? Para a próxima eleição, né?
Mas, enfim, eu consigo enxergar nisso, né, a longo prazo, uma substituição de governo, uma troca de poder. É do interesse de Deus tirar o ímpio do poder e botar o justo no poder. Estou citando isso como exemplo. Mas isso não é só na prefeitura. Deus quer, querido, presta atenção no que eu vou falar. Deus quer colocar os filhos dele em lugares de destaque, no esporte, na economia, na agricultura, em todas as áreas. Em todas as áreas. Deus quer colocar os filhos dele lá. Por quê? Porque Jesus quer reinar com a gente aqui na terra. Mas para isso eu preciso permitir esses processos, eu preciso permitir que ele me purifique. Um dos textos que Deus me deu para compartilhar aqui nessa noite, eu quero ser breve, mas eu ainda quero ler o texto de Isaías 40, se você puder abrir esse texto, eu faço questão de ler, porque foi um dos textos principais que Deus me deu. Isaías 59. Isaías 59. Vou fazer igual o pastor Marco Feliciano, vou tirar a minha jaqueta aqui porque já esquentou, começou a esquentar. Vai que pega fogo daqui a pouco aqui, né, Marcão? Isaías 59, versículo 1 e 2, diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo assim, Marcão, certamente, que a mão do Senhor de Deus não está. Alguém aqui já viu alguém na sua família, ou na sua empresa, na sua escola, né? Você já viu falar no homem da mão mirrada? Você conhece pessoas com a mão fechada? Né? Você já ouviu falar no camarada que foi atravessar o rio, né? Como é que diz a história? Brotou a mandioca na palma da mão. Botou a mandioca na palma da mão? Atravessar o rio com farinha. Como é que é a história do cara que foi atravessar o rio com farinha? Na mão. Chega do outro lado, tá brotada. Não, chega do outro lado, tá sequinho ainda, porque não Um punhado vai. de farinha e atravessa o rio sem molhar. Vai e volta e não molha. Tem gente que consegue atravessar o rio com um punhado de farinha na mão e consegue chegar do outro lado de lá com a mão seca, porque não molha. Esse é o avarento, né? É o cara que tem dificuldade de compartilhar, tem dificuldade de doar. Né? Então, existem pessoas assim. Pessoas que têm a mão fechada, a mão mirrada. Só que Deus é assim? Será que o nosso Deus é avarento? Será que o nosso Deus tem dificuldade com generosidade? Será que a mão dele está encolhida? Muito pelo contrário, ele é tão generoso, tão bom e misericordioso, que o que ele tinha de mais precioso, que era seu único filho Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele deu o que ele tinha de mais importante, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que Deus não tem problema com mão mirrada, Deus não tem problema com escassez. Escassez não combina com Deus. Escassez, avareza, mesquinharia não combina com Deus. A mão dele não está fechada, mas não está mesmo. Para que não possa salvar. E eu gosto sempre de dizer que Jesus, amados, ele não veio apenas para nos salvar dos nossos pecados. A salvação, a palavra salvação, no original em grego, é a palavra sozo. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? A palavra salvação no grego é a palavra sozo. E sozo é uma palavra que fala de uma salvação completa. É salvação das doenças, salvação das enfermidades, salvação, proporção da vida eterna, salvação dos pecados e a salvação também de uma vida pobre, de uma vida de desgraça, de uma vida de derrota, de uma vida de ruína.
Deus tem para nós uma vida com abundância. É completo o negócio. Lembra quando Jesus falava a paz seja com todos? Essa palavra paz no original em grego é a palavra shalom. Shalom significa vida completa, paz completa, é abundância, é prosperidade, é tudo inteiro. A melhor tradução da palavra shalom é tudo inteiro, tudo completo. O que Deus tem para nós é uma vida inteira, uma vida completa. Né? É sem falta de nada mesmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai ter falta mesmo. É tudo inteiro, é tudo completo. Só que tem alguma coisa que possa impedir, tem alguma coisa que trava, tem alguma coisa que impede essa prosperidade na nossa vida? Tem. A Bíblia diz que tem. As nossas iniquidades, os nossos pecados. Por causa da maldição do pecado, muitos hoje estacionaram. Tem muita gente estacionada. Tem muita gente parada, que não avança. E aí, com o conhecimento que eu tenho hoje, com meus 48 aninhos, servindo a Deus desde os 8, como coroinha do padre, eu diria para vocês, só tem, que eu me lembro, pode ser que tenha outros, o Espírito Santo vai me lembrar de 2 agora, só tem duas situações quando a gente estaciona na vida. Tem duas situações que a gente vai parar no deserto. Tem 2 situações que a gente vai passar por dificuldade, luta, prova, dificuldade. Tem pelo menos 2. Quando Deus, o Espírito Santo te leva para o deserto, Jesus, antes de começar o ministério, ele foi levado pelo Espírito de Deus, não foi pelo diabo. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser provado 40 dias. Então, tem situações na nossa vida que você passa no deserto e não tem nada a ver com pecado, não é o diabo, não é porque você está em pecado, teu filho está em pecado, tua mulher está em pecado, não tem nada a ver. Você está sendo testado por Deus. Deus tem uma obra na tua vida, Deus te escolheu para te colocar em lugares de honra, só que Ele não vai te colocar lá de qualquer jeito, Ele vai te testar antes. Porque para você merecer o lugar de honra que Deus quer te colocar, primeiro você vai ser peneirado. Porque Deus não coloca os filhos dele em lugares de destaque sem primeiro provar. A Bíblia diz lá em Timóteo, né? Sobre os presbíteros, sobre os diáconos, eles devem ser provados antes. Está escrito lá, é só ler. 1 Timóteo. Então, quem for escolhido para ser presbítero, diácono, pastor, profeta, ser colocado em lugar de honra, vai ser provado. E tem momentos da sua vida que você começa a orar, Senhor, onde é que eu estou pecando, Marquinhos? O que eu fiz de errado para passar essa prova? Eu não aguento mais. Aí você começa a olhar se tem pecado debaixo do pé, pecado na mão, até dentro da cueca tem pecado, misericórdia. Você começa a procurar onde é que está meu São Jesus dos crentes, o que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu errei? Por que tanta prova? Por que está tão difícil? É porque com certeza a obra é grande, meu irmão. Deus te escolheu para algo grande, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do que Deus tem para ti. Pensa no edifício. O edifício é aqueles edifícios lá de Dubai, né? É mais de 50 andares de altura, a coisa é grande, é a Torre Eiffel. Então o mistério é grande, irmão. Quando o mistério é grande, a prova é grande, a prova é proporcional, né? A prova é proporcional. Agora, tem situações que a gente para de prosperar e a gente vai parar literalmente no deserto, não é por causa que a gente está sendo preparado para algo grande, não. É porque tem sujeirinha debaixo do tapete. Tem aqueles famosos pecadinhos de estimação. Aí tem 2 coisas. Vou ficar só no 2 hoje para não complicar muito a mente, né? Tem os famosos pecadinhos de estimação. O que é o pecadinho de estimação? É aquele que você não quer largar, porque você acha assim, não tem nada a ver. Né? Geração nada a ver.
tem nada a ver, não, isso aí, pastor, isso não tem nada a ver, sabe? Aí você pensa, isso não tem nada a ver. E quando você acha que não tem nada a ver, o diabo bota lá o freio de mão na tua vida e você não vai para frente, porque você acha que não tem nada a ver. Só que para Deus tem a ver, porque Deus é santo e Ele quer que a gente seja santo como Ele é santo. E tem também um outro tipo de pecado, que não está na classe do nada a ver. Tem o pecado da falta de atenção. Deus já usou o pastor, Deus já usou o líder de célula, Deus já usou o irmãozinho do louvor na igreja. Só que aí você não estava muito atento. Você estava meio cochilando, sabe aquele culto que você vai, você está meio dormindo, assim. Está com sono, parece que não dormiu direito no domingo. E aí o irmão, Deus usa lá a pessoa para falar, mas você está com a síndrome do TDAH. Né? Agora está todo mundo com TDAH, né? Então, o transtorno de déficit de atenção. Aí o pastor fala, só que você não prestou atenção. Mas Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele usa outra pessoa para falar. Só que naquele dia, você também estava dormindo. Aí Deus é bom, Ele vem e fala a terceira vez. Ele vai falando até uma hora que a gente acorda e cai a ficha. Só que presta atenção, tem uma hora que a gente tem que acordar. E eu vou dar um exemplo para vocês, eu não vou dar muitos exemplos não. Eu vou dar só um exemplo de algo que Deus vem me usando para falar, e isso não começou aqui em Canela, não. Isso começou lá em Nova Trento, isso já começou em muitos lugares que eu fui. Desde quando aconteceu a famosa pandemia do coronavírus, um espírito de medo se infiltrou no meio da igreja. Presta atenção, que eu vou falar agora. Eu estou indo para o final e o que eu vou falar agora é muito sério. Isso é uma revelação. Talvez muitas pessoas já sabem do que eu vou falar, mas talvez muitos ainda não sabem. Então presta atenção no que eu vou falar. Isso eu sei do que eu estou falando. Quando chegou a pandemia, um espírito de medo se infiltrou na igreja. Muitas pessoas conseguiram driblar esse espírito de medo. Passaram por cima. Não deixou de ir no açougue, não deixou de ir na padaria, não deixou de ir na igreja, não deixou, exceto quando a gente foi proibido de fazer culto. Então tem gente que não deixou, não permitiu que esse espírito de medo atingisse aquela pessoa e ela continuou tendo uma vida normal. Jesus está comigo, o Senhor, Ele guarda eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, nada vai acontecer comigo. E se eu tiver que pegar esse tal dessa praga aí do coronavírus, ainda assim, meu Deus, vai me livrar. E a vida que segue, e continuou. Mas tem gente que tinha célula em casa, fechou a célula na igreja, gente que se isolou do mundo, e o pior de tudo, alguns estão nessa condição até o dia de hoje. Tá? Então entrou um espírito de medo. Tem gente que travou. Enfim, a pandemia passou. O espírito de medo ainda tem travado algumas pessoas. Mas tem uma segunda coisa. Deus não apenas quer usar as nossas vidas como instrumento na mão dele, para que a obra dele seja feita, mas Deus também quer que tudo o que nós temos seja colocado à disposição do reino dele. A palavra de Deus diz no Salmo de número 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então tudo pertence a Deus, Ele é o rei de toda a terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. O que esse texto está dizendo? Salmo 24, 1 e 2. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus pela criação. Pela criação, tudo pertence a Deus. E pela adoção, quando nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós agora fomos adotados por Deus e comprados pelo sangue de Jesus. Então, pelo resgate, pelo preço que foi pago na cruz, duplamente nós pertencemos a Jesus. Então, presta atenção. Nós somos de Jesus porque tudo foi criado por Ele, e nós somos de Jesus duplamente porque fomos resgatados.
da nossa vã maneira de viver, com o seu sangue. Não foi com preço de prata, de joia, mas pelo seu precioso sangue. O que significa, querido? Significa que ninguém é dono de nada. Que tudo que nós temos pertence a Ele. Pertence a Ele pela criação e pertence a Ele pela adoção. Só que muitos de nós, muitos crentes, agora a palavra que eu vou falar agora é para crente, tá? Pode que tenha alguém aqui que é visitante. Então, agora fica tranquilo, essa palavra não é para você. 90% do auditório aqui que eu conheço, tudo aqui já é da casa, tudo é crente. Então, querido, tudo que temos pertence a Deus. Então, amados, não só aqui, mas em muitos outros lugares, Deus está procurando pessoas que abram as suas casas para ter uma célula como essa. E eu vi isso acontecer em muitos lugares. Pessoas fechando a sua casa. Queridos, isso é algo muito grave. Isso é algo muito grave. Essa célula aqui, por exemplo, eu acredito de todo o meu coração que já passou da hora dela se transformar em duas, pelo menos duas. Porque tem pessoas capacitadas aqui, querido. E se você acha que você não está capacitado, eu quero te dizer que o meu Jesus grandão mora dentro de você e ele te capacita. Ele capacitou o Gaguinho, o Moisés. Ele capacitou tantos. Pedro, querido. Pedro era pescador. Você acha que foi ele que escreveu a primeira e a segunda carta de Pedro? Não foi. Ele não sabia nem escrever. Uma outra pessoa escreveu para ele teve que ditar. O que ele sabia fazer é pescar, irmão. Então você vai ver vários personagens na Bíblia que não tinham a mínima condição. Mas Deus capacita quem ele escolhe. Agora, tem alguma coisa travando, impedindo? Coisa? É você mesmo? Está na hora, queridos, da gente romper com isso. Deus quer fazer essa igreja, essa célula prosperar. Mas se eu impedir, ele não vai poder fazer nada. Hoje, eu como pastor, abri uma célula na minha casa, abri um pequeno grupo na minha casa, porque se o diabo tentar almejar, falar alguma coisa, que autoridade você tem para confrontar ou para cobrar, não, a gente não pode cobrar nada, né? A gente só pode anunciar o evangelho. Quem cobra é o capeta, né? A gente anuncia o evangelho. Mas que autoridade você tem, pastor Cristo, para tocar nesse assunto? A autoridade que eu tenho é que eu tenho uma célula na minha casa. E sempre tive, não é a primeira, já tive várias, né? E eu não sei o que aconteceu, que hoje tem pessoas que têm medo de ter uma célula na sua casa. Não sei qual que é o problema. Só que o problema é, por causa que tem que servir comida, não é obrigado a servir comida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Várias células que eu vim aqui, teve comidinha, teve até churrasco, né? Lá em casa, toda sexta-feira, a minha esposa, coisa dela. Ela faz questão, toda sexta-feira ela inventa uma coisa. Mas é obrigado? Não é obrigado. Se tiver só água, glórias a Deus pela água. Porque Que horas começa? sexta-feira, 8 horas. Sexta-feira agora convidei o Júnior. O Júnior da Samanta vai estar lá. O Júnior da Samanta foram convidados para estar lá. E vocês também estão convidados, tá? Para fazer companhia para o representante de Canelinha, né? E depois, logo vocês vão ser escalados também. Por que eu convidei o Júnior da Samanta? Porque já desde o ano passado esse casal tinha se oferecido. Eles já se ofereceram várias vezes, principalmente a Samanta, para estar ajudando Nova Trento, para poder pregar numa célula. Então, quem se oferece, a gente aceita, né? Mas, amados, eu tenho célula na minha casa. O Vitor abriu a casa dele para célula, né? Será que não tem mais pessoas aqui que poderiam abrir? Eu queria convidar vocês, amados, que são dessa célula, para que estejam em oração, para que estejam em oração, estejam orando sobre esse assunto. Nós cremos, amado, que Jesus está voltando e nós precisamos colocar tudo à disposição dele. Deus quer nos abençoar. Eu não quis contar aqui na hora do testemunho, né? Porque a gente como pastor
A gente tem que estar sempre, parece que a gente está sempre pisando em ovos, né? Mas essa semana, eu comecei essa semana com uma bênção muito grande, né? E foi uma bênção financeira. E eu não tenho medo de dizer que foi financeira, né? Porque não tem problema nenhum na Bíblia da gente ser abençoado financeiro. Se você encontrar algum texto na Bíblia que diz que Deus não quer te abençoar financeiramente também, me mostra, porque eu não conheço onde é que está escrito isso. Eu acredito num Deus que quer nos abençoar em todas as áreas, mas tem condições. Eu preciso andar na linha com Ele. Deus está me preparando para morar no céu? Tá. Mas também está me preparando para viver aqui na terra e para viver bem. Porque está escrito em Isaías 1 que se eu quiser e ouvir e obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. E eu tenho comido o melhor dessa terra também. Porque a minha mulher, quer dizer, ela trabalha muito. Nós trabalhamos muito, né? Mas se tem uma coisa que a gente, lá na nossa casa, que a gente não fecha a mão, é para comida. Se deu vontade, a gente não tem muito. Mas se deu vontade de comer, sei lá, domingo a minha filha, coisa que ela mais ama é o nhoque do restaurante Nona Lourdes. Pai, vai lá no Nona Lourdes comprar um nhoque para mim? O dono do Nona Lourdes é meu amigo de infância, meu parceiro, né? O Simão Sirineu. Assim como Jesus, eu também tenho Sirineu na minha vida. Né? Eu só chego lá e digo, ó, eu sou amigo do Sirineu. Ele já faz preço bom, aquela coisa toda. Né? Tem desconto quem é amigo do Sirineu. Quem é amigo do Sirineu tem desconto. Depois eu vou falar para ele nessa gravação. E aí fui lá e comprei o nhoque que a minha filha tanto queria. Sem problema algum. Né? Então Deus tem o melhor dessa terra para nós, queridos. Mas Ele espera, cada um de nós, Ele espera algo. Eu não sei de tudo que eu falei aqui nessa noite, mas eu só sei de uma coisa. Nós precisamos realmente nos render totalmente e deixar que Deus faça o que Ele quer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que nós não venhamos ser pedra de tropeço para a obra de Deus. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Um dia eu vim aqui, sentei na cadeira que estava pregando, era o irmão Vitor, né? Ele pregou essa palavra. Por que diz, eis que estou à porta e bato? Porque o nosso Deus é um gentleman. Ele não arromba a porta. Por isso que com Deus não funciona as palavras, eu te mando, eu te obrigo, eu te ordeno. Com Jesus não funciona essas coisas, né? Mas Ele pede, ó, eu estou à porta e bato. É com educação. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Ó, ó a comidinha de novo aí, ó. É a ceia de Jeová. Ele quer cear com a gente, irmão. Ele está à porta e bate. O que Ele falou com você na noite de hoje? Né? Feche seus olhos. Quero orar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te dar graças, Deus. Porque o Teu Espírito Santo se move no nosso meio, Pai. O Senhor é tão bom que o Senhor usou, Pai, o Marcos, o Senhor usou o Vitor, o Senhor usou até o Marcelinho, Pai. Cada palavra para incrementar nesta palavra. Porque o Senhor tinha uma mensagem para nós nessa noite. Lá fora, alguns acreditam que o Senhor está nos preparando apenas para morar no céu. E outros acreditam que a tua grande prioridade é nos preparar para morar na terra. E eu vim aqui nessa noite, em nome de Jesus, no nome daquele que era, que é e que há de vir, para dizer que Deus quer fazer as duas coisas. Ele está nos preparando para viver nessa terra e viver muito bem, mas também está nos preparando para morar no céu. Porque tudo que está aqui nessa terra é passageiro. Tudo que está aqui nessa terra é passageiro. Então, realmente, é importante. Deus não quer que a gente acumule. Deus não quer que a gente acumule tesouros onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunte tesouros no céu. Sim, Deus está falando que Ele não quer que a gente guarde só para nós. Acumular, o que é acumular? Acumular é você reter só para você. No reino de Deus, Deus não vai prosperar uma pessoa só para ela ficar rica sozinha. Não.
Se Deus quer abençoar muito alguém, se Deus prospera muito alguém, é porque certamente Deus vai usar essa pessoa para semear muito no reino, para investir muito no reino, para dividir essa fartura. Então Deus quer nos prosperar, mas não é só para prosperar para a gente ficar o bam da história, não. Se Deus estiver te prosperando, meu irmão, se prepara, porque Ele vai testar a tua generosidade. Se a tua mão vai abrir como a mão de Jesus, de Deus está aberta, né? A dele não está fechada. E será que a nossa está fechada? A dele não está. Ele quer abrir a nossa mão assim como a dele já está aberta. Agora, o que nos trava, o que nos impede de viver o tudo de Deus? Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer cada um de nós, Pai, das áreas em que nós precisamos mudar, das áreas em que nós precisamos ser transformados, do velho homem que precisa ficar para trás. Se houver alguma coisa encoberta, se houver algum pecado oculto, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que haja mudanças, Pai, que haja uma metanoia, uma mudança de mente e uma transformação de hábitos e de atitudes. Principalmente para aqueles que querem viver o tudo de Deus, para aqueles que querem experimentar a tua vida com abundância, para aqueles que acreditam que o Senhor quer nos fazer prosperar. Mas para isso, precisamos abandonar o pecado e deixar o pecado. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele sempre dizia a frase: vá e não peques mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Amém.